Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos confeccionar esse chale. Foi um presente da minha amiga Carla Lages, lá do Rio de Janeiro, e ela confeccionou com fio prisma. Toda vez que eu uso, ele faz muito sucesso, então a Carla, que é a criadora da peça, me autorizou a gravar ele para vocês. Aqui ela trabalhou fio prisma na cor sereia, que é a número, vou mostrar aqui para vocês, 9738. E para gravar a nossa aula, eu vou utilizar o fio prisma na cor maracatu, que tem esse degradê bem bonito, que é a cor 9806. Nós vamos dar início à nossa peça e eu vou trabalhar com a agulha de crochê número 4 milímetros. O fio prisma vem com esse sistema aqui, ó, Easy Pull, que facilita o seu trabalho na hora de começar usando a ponta do centro do novelo. Eu vou manter assim, começando no amarelo e finalizando no roxinho, mas você também pode tirar o rótulo e iniciar o seu chale com a ponta de fora, finalizando a peça no tom amarelo. Eu vou iniciar minha peça fazendo 4 correntinhas, trabalhando sempre pegando os 4 cabos do fio prisma. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, laço, vou na minha primeira correntinha e faço 2 pontos altos, 1, mais 1. 2 correntinhas e coloco mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Mais 2 não, mais 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Então, eu tenho aqui um leque que dá início toda a minha peça com esse formato triangular. Vou virar o trabalho, vou fazer 3 correntinhas para iniciar, que vai ser o meu primeiro ponto alto. E aqui, ó, nesse mesmo lugar, eu vou colocar mais 2 pontos altos. 1, mais 1. Então, eu fiquei com o formato do triângulozinho aqui, ó, 3 pontos altos. Faço uma correntinha e vou lá pro centro e vou repetir o leque. Eu vou fazer o que aqui nesse buraquinho? Olha, 3 pontos altos. O leque vai ser sempre com 3 pontos altos, 2 correntinhas mais 3 pontos altos. Os aumentos dessa peça, eles vão acontecer no início e no fim. Eu coloquei 3 pontos altos, aqui vou repetir sempre o leque e no meu último ponto eu também vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, laço, conto aqui, ó, no meu terceiro ponto eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Olha como é que ele vai dando forma de leque. Nós faremos 12 carreiras assim, fizemos 2 até agora. Vou iniciar a terceira para vocês verem que é a mesma coisa. Iniciamos com 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui acontece meu aumento, olha. Aí eu faço uma correntinha, vou para esse intervalo que nasceu aqui na carreira anterior e coloco 3 pontos altos. Trabalhando sempre com ponto soltinho, viu? Para ficar com aquele caimento bem bacana. Faço uma correntinha, cheguei aqui novamente no meu leque central, onde eu vou colocar 3 pontos altos. Olha. Cheguei aqui no meu leque central, aonde eu vou colocar 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Olha como é que vai ficando. Então, eu botei 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Apenas no leque central, para fazer essa curvinha, é onde eu farei 2 correntinhas. Então, vai ser essa forma, seguindo essa sequência, até você atingir um total de 12 carreiras. Vou finalizar
essa terceira carreira e já volto com as minhas 12 carreiras prontas. Olha, a partir do leque, eu faço uma correntinha e nesse intervalo que nasceu aqui na carreira anterior, eu vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha, vou lá no meu último ponto e coloco 3 pontos altos. Um, dois, três. Vou iniciar a próxima carreira com 3 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Então, não tem mistério, você vai seguir assim até atingir 12 carreiras. Cada intervalinho desse aqui, ó, que vai nascendo antes de você chegar no leque, vai ganhar 3 pontos altos. Uma correntinha, pula para o próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Olha só como é que tá ficando, eu tô na minha 7ª carreira. As 12 carreiras prontas. Vamos dar início à 13ª carreira, que agora é um pouquinho diferente, todos os pontos altos fechados. Eu vou fazer 3 correntinhas para subir. No mesmo lugar eu coloco mais 2 pontos altos, o início é igual. Faço uma correntinha e vou começar a distribuir uma sequência só de pontos altos. Eu vou pular esses 2 pontinhos aqui e vou dar início dentro do intervalo, onde eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo intervalo. Aqui nesses bloquinhos onde eu tenho 3 pontos altos, eu vou colocar um ponto alto para cada um. Um em cada ponto de base, olha, não tô colocando no mesmo lugar. Aí, cheguei dentro do próximo intervalo, onde eu vou colocar novamente 2 pontos altos. Eu vou seguir nessa distribuição até chegar próximo ao meu lequinho. Vou fazer isso daqui, olha. 2 dentro de cada intervalo, um em cada um sobre esses 3. 2 dentro do intervalo, um em cada um, até chegar nesse meu último intervalo aqui, tá? Que a gente vai fazer uma correntinha para repetir o leque. Olha como é que fica. Então, eu percorri colocando só pontos altos, sem correntinhas, até chegar nesse último intervalinho aqui. Então, nesse intervalo, eu vou fazer uma correntinha e já vou cair aqui dentro do lequinho central, aonde eu vou repetir, fazer outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, pegando sempre todos os 4 cabos do fio prisma. Olha como é que fica. Vai ter um buraquinho aqui, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, do leque central, eu faço uma correntinha e já pulo lá para o próximo intervalo. E vou distribuindo um ponto alto para cada ponto sobre os bloquinhos, 2 pontos, 2 no buraquinho, ó, 2 no intervalo e um para cada um. Até chegar lá no meu último intervalo desse lado, olha. Vou colocar 2 dentro, 3 em cima, até chegar nesse último intervalo aqui. Olha. Então, vai ter um intervalinho só aqui, olha, na lateral dos leques, no início, e agora eu vou repetir o intervalo aqui no fim. Cheguei nesse último intervalo, onde eu coloquei 2 pontos altos, faço uma correntinha, vou lá no meu terceiro pontinho aqui, ó, desse bloquinho, no último, e vou colocar 3 pontos altos nele. 1, 2, 3. Viro o trabalho e agora nós vamos retornar para essa carreira aberta aqui. Eu faço sempre o início da mesma forma, 3 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2.
vou fazer uma correntinha, já vou cair aqui, olha, dentro do intervalo, colocar 3 pontos altos, olha, vou fazer uma correntinha, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu coloco um ponto alto, no seguinte mais um ponto alto e no seguinte mais um ponto alto, uma correntinha, e assim eu vou chegar lá até próximo do meu lequinho, pulando 2 e distribuindo 3 pontos altos, olha, um em cada ponto de base, eles não estão sendo feitos no mesmo lugar. Vou chegar lá no próximo ao leque central. Distribuir 3 pontos altos, uma correntinha, pulando 2 pontinhos de base, até chegar próximo ao meu leque central. Aqui eu fiz os 3 pontos, uma correntinha, laço, vou dentro do intervalo, coloco 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e já vou repetir o meu leque central. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, mais 3. Então, toda vez que eu chegar no leque central, não vai ter mais necessidade da gente fazer juntas esse lado aqui, porque vai ser igual a esse, tá bom? Então, eu vou fazer nesse lado a mesma coisa que eu fiz aqui. Quando eu chegar no final, eu volto para a gente dar início à próxima carreira. Olha, cheguei no finalzinho, onde sobram 2 pontos, que eu vou pular e vou fazer o meu último bloquinho aqui no intervalo. 3 pontos altos, uma correntinha e já faço o meu bloquinho de aumento aqui no meu último ponto. 1, 2, 3 pontos altos. Essa carreira vai ser igual a todas essas que a gente fez aqui, olha. Aqui eu coloquei 12 carreiras e aqui, depois dessa carreira fechada, eu vou fazer 4 carreiras. Então, eu já tenho uma, vou completar com mais 3 carreiras desta abertinha aqui, iniciando sempre da mesma forma, tá? 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou fazer minhas carreirinhas abertas e já volto com as 4 carreiras prontas. Completei 4 carreiras de bloquinhos. Agora eu vou fazer outra carreira dessa aqui toda fechadinha. Então, eu viro meu trabalho, faço 3 correntinhas para subir. Eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar, mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha e vou lá para o meu primeiro intervalo e vou colocar só um ponto alto. A gente estava colocando 2 aqui, olha, mas a gente vai colocar só um, não precisa colocar 2 mais. E vamos colocar um para cada um aqui, ó, um para cada ponto alto. Então, se eu tenho 3 pontos altos aqui, eu vou colocar 3 pontos altos. E dentro do intervalo, onde eu fiz uma correntinha, eu vou colocar só um ponto alto. Vou seguir assim até chegar lá no último intervalo desse lado, próximo ao nosso lequinho central. 3 pontos altos sobre o bloquinho anterior e somente um ponto alto dentro do intervalo, tá? Cheguei no intervalo, olha, anterior ao meu lequinho. Então, o lequinho tá aqui, dentro desse intervalo eu vou colocar só um ponto alto, uma correntinha e já vou lá pro leque central, repetir o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado do nosso chale. Uma correntinha, já vou lá para dentro do intervalo, coloco só um ponto alto e continuo distribuindo os pontos altos aqui do outro lado, olha. Como é que tá ficando?
Vou terminar a minha carreira e já volto com ela pronta. Cheguei no meu final da carreira, onde eu coloquei um ponto alto dentro do intervalo, fiz uma correntinha e lá no meu último ponto eu coloco 3 pontos altos no mesmo lugar. Aqui eu aumento isso que a gente está fazendo e eu finalizo a carreira. Viro o meu trabalho e nós faremos agora as carreiras vazadas. Eu vou iniciar sempre com 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. 3, uma correntinha, laço e vou dentro do intervalo e coloco 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo esse pontinho que tá dentro do intervalo, vou no seguinte e faço um ponto alto. Laço, vou no seguinte, coloco o meu segundo ponto alto. Laço e no seguinte o terceiro ponto alto. Uma correntinha, pulo o ponto que eu fiz dentro do intervalo, que é esse daqui, vou pro próximo, faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, essa carreira eu vou distribuir 3 pontos altos, faço uma correntinha e pulo um de base. Lembrando que esses 3 pontos altos é cada um em um ponto, não são feitos no mesmo lugar. Vou seguir aqui a minha distribuição até chegar lá no leque central. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, já cheguei novamente no leque central, sempre pulando aquele ponto alto que eu fiz dentro do intervalo. Os 3 pontos altos, uma correntinha, pulo esse ponto alto aqui, ó, que tá dentro do intervalo, e aqui no próximo buraquinho eu vou colocar 3 pontos altos. 2, 3, uma correntinha e já vou lá para dentro do meu leque. Faço 3 pontos altos, 2 correntinhas mais 3 pontos altos. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Deixa eu passar aqui com vocês. 3 pontos altos, uma correntinha. Meu lequinho tá formado. Logo aqui no intervalo próximo ao leque, eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha, pulo esse ponto que está dentro do intervalo. No seguinte, eu começo a minha distribuição. No seguinte, mais um ponto alto e no seguinte, o meu terceiro. Uma correntinha. Pulo esse ponto que está dentro do intervalo e distribuo mais 3 pontos altos, um para cada ponto de base, e vou seguindo até o final dessa carreira. Já cheguei no final, olha. Então, eu fiz os 3 pontos altos, uma correntinha, vou pular esse pontinho aqui que eu fiz dentro do intervalo da carreira anterior, e lá dentro do buraquinho desse intervalo, eu coloco 3 pontos altos. 3, uma correntinha, e vou lá pro meu último pontinho e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Viro o meu trabalho. Então, eu terminei aqui a minha primeira carreira vazadinha e vou fazer mais 11. Então, eu começo com 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha. Agora, em cada intervalo, eu vou colocar sempre 3 pontos altos. 2, 3, separados por uma correntinha. Já vou lá para o meu próximo intervalo e coloco novamente 3 pontos altos. E assim eu vou fazendo carreiras desses pontos de bloquinhos
até atingir um total de 12 carreiras, tá? Então, eu tô fazendo aqui a minha segunda carreira e eu já volto com as 12 carreiras prontas. 12 carreiras com os pontos bloquinhos vazados. Então, eu vou fazer agora uma carreira de pontos altos fechadinhos. Inicio com as 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha, pulo todos esses pontos aqui, olha, e já caio dentro do buraquinho fazendo um ponto alto. E em cada um dos 3, eu vou distribuir um ponto alto. Um, no seguinte mais um, no seguinte mais um. Dentro do intervalo, apenas um. Exatamente como a gente já fez nas carreiras de pontos altos fechadas anteriormente. Não tem mistério, eu já vou voltar com a minha carreira completa. Um para cada um. Terminei a minha carreira, virei o trabalho e vou começar agora outras carreirinhas de ponto vazado, que são esses aqui dos bloquinhos. Eu vou fazer agora apenas 4 carreiras. Então, eu vou iniciar fazendo as 3 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Um, mais um. Uma correntinha, vou lá dentro do intervalo do buraquinho, faço um ponto alto, mais 2 pontos altos. Então, eu fiz já o segundo bloquinho. Uma correntinha, vou pular sempre o ponto que eu fiz dentro do intervalo e vou no seguinte, vou fazer um ponto alto, porque agora eu vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha. E os 3 pontos altos são exatamente esses que eu fiz em cima do bloquinho. Na hora da correntinha, eu vou pular esse que tá no intervalo. Então, o meu primeiro ponto, no seguinte, o meu segundo ponto, no seguinte, o meu terceiro ponto. Uma correntinha, ó. Os pontos que estão no bloquinho. E agora a correntinha para pular esse que tá dentro do intervalo. Pulo. Faço 3 pontos altos seguidos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3. Da mesma forma que a gente fez anteriormente. Uma correntinha, pulo o ponto que eu fiz dentro do intervalo e distribuo mais 3. Vou fazer 4 carreiras desses pontos de bloquinhos, 3 pontos altos, uma correntinha. 4 carreiras dessas aqui. Cheguei no final e eu tenho 4 carreiras de pontos bloquinhos completas. Agora, eu vou fazer uma carreira fechada e mais 4 carreiras de bloquinhos. Então, para iniciar a carreira fechada, eu vou fazer 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha e já dou início a minha carreira de pontos altos fechada, toda fechadinha, dentro desse primeiro intervalo, colocando um ponto alto e um ponto sobre cada um dos 3 bloquinhos. Nada diferente do que a gente já fez antes. Então, eu vou fazer aqui essa carreira fechada e mais 4 carreiras vazadas e a gente já volta para o acabamento da nossa peça. Uma, duas, três, 4 carreiras do ponto bloquinho. Agora, a gente vai iniciar o acabamento do nosso chale. Eu vou iniciar fazendo aqui 3 correntinhas, que vai me servir como meu primeiro ponto alto. E agora, eu vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse primeiro intervalo, eu vou fazer um ponto baixo, 5 correntinhas. Vou para o próximo intervalo, faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo intervalo, mais um ponto baixo, 1,
2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo intervalo, mais um ponto baixo. Então, eu tenho aqui, olha, eu fiz 3 correntinhas para subir, mais 5, prendi com ponto baixo. 5, prendi, 5, prendi, 5, prendi. Agora, eu vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular 2 bloquinhos, olha. Ao invés de prender no próximo intervalo, eu vou pular esse quadradinho aqui e vou prender nesse intervalo aqui com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto baixo. 2, 3, 4, 5. No próximo ponto baixo. 2, 3, 4, 5 no próximo ponto baixo. Então, eu fiz 3 alcinhas, deixa eu ver se mostra aqui pra vocês. Só nessa primeira parte aqui no início é que vai ter 4. 1, 2, 3, 4 alcinhas menores e uma maior. 1, 2, 3 menores e agora eu vou colocar uma maior. Eu vou seguir com 3 alcinhas pequenas e uma grande, até chegar perto do meu leque central. Olha só, cheguei próximo ao leque central, eu tenho a minha alça grande e 3 pequenas. Eu vou fazer mais uma alça grande aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular lá no centro do meu lequinho, vou fazer um ponto baixo. Vou repetir a alça de 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou fazer a mesma coisa do outro lado do chale. Olha. Distribuir aqui 3, uma maior. Vou fazer a mesma coisa, distribuir na quantidade de alças desse lado aqui. Agora que eu fiz essas duas grandes, eu vou botar 3 pequenas, depois uma grande. 3 pequenas, uma grande, até chegar no final desse lado. Então, eu já cheguei no final da minha carreira, tenho uma alça grande, 3 pequenas. Eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Laço. No meu último ponto aqui, no final da carreira, eu vou botar um ponto alto. Viro o trabalho. Vamos iniciar a próxima carreira. Vou fazer 3 correntinhas, que vai contar como um ponto alto. Laço a agulha, e aqui, nessa primeira alcinha, eu vou colocar 9 pontos altos, que somados a essas 3 correntinhas, vai me dar um total de 10 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui até colocar 9 pontos altos. Coloquei os 9 pontos altos, vou prender na próxima alcinha aqui, olha, fazendo um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, 4, 5, prendo na próxima alcinha com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, prendo na próxima alcinha, fazendo um ponto baixo. A seguinte alcinha aqui, olha, já é daquela grande. Então, aqui de onde eu tô, eu vou laçar a agulha e vou colocar 10 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 10. Não se preocupem se eles ficarem assim todo num cantinho não, que depois eles vão caminhar, tá? Então, eu coloquei 10 pontos altos, vou aqui, olha, na minha próxima alcinha e prendo com ponto baixo. Faço 5 correntinhas, prendo com ponto baixo.
eu vou dar toda a volta aqui nessa carreira, toda a volta na minha peça, distribuindo 10 pontos altos na alça grande, prendo na alcinha seguinte, 5 correntinhas, prendo. Na alça grande, eu coloco novamente 10 pontos altos. Vou fazer isso até chegar lá no meu leque central. Olha só, eu cheguei no leque central, onde eu tinha duas alcinhas maiores, coloquei 10 pontos altos aqui, vou laçar minha agulha e vou colocar 10 pontos altos na outra alcinha maior, olha, direto. E vou fazer a mesma distribuição no outro lado do nosso chale. Olha, 10 pontos em cada lado, prendo com ponto baixíssimo na minha primeira alça e continuo distribuindo duas alcinhas pequenas e uma grande até chegar no final. Cheguei aqui no final da minha carreira, onde eu distribuí 10 pontos altos na minha última alcinha. Vamos para a próxima carreira. Eu faço 3 correntinhas para subir, que é o meu primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, eu coloco um ponto alto. Se eu tenho 10 pontos altos aqui, eu vou colocar um ponto alto para cada um. Não preciso colocar correntinhas entre eles. Então, eu tô distribuindo 10. Cheguei no meu último ponto alto. Então, eu tenho 10 pontos altos sobre 10 pontos altos. Eu tenho duas alcinhas aqui, olha, entre esse lequinho de 10 pontos altos. Eu vou prender com ponto baixo na minha alcinha seguinte, faço 5 correntinhas, prendo com ponto baixo na alcinha seguinte. E daqui onde eu tô, eu laço a minha agulha e vou distribuir 10 pontos altos, sem correntinhas entre eles, ponto alto sobre ponto alto, um para cada um. Vou dar toda a volta, passar inclusive lá pelo leque central, dessa mesma forma. Então, eu já vou voltar com essa carreira toda pronta, pra gente dar início à próxima. Não tem mistério, é só colocar um ponto para cada ponto, ó. E agora vai ficar só uma alcinha entre os leques. Olha, eu voltei para mostrar para vocês que aqui no leque central, vocês vão fazer normal, 10 pontos altos para cada um, sem nenhum intervalo, tá? Vai passar direto mesmo. Prende na próxima alcinha e vai continuar a distribuição do outro lado da peça. Cheguei no final da carreira. Vamos dar início à próxima. Eu vou colocar agora os pontos altos e uma correntinha entre eles. Faço 3 correntinhas para subir, que vai ser o meu primeiro ponto alto, e mais uma correntinha. Laço, vou no ponto alto seguinte e coloco um ponto alto. Uma correntinha. No seguinte, mais um ponto alto, uma correntinha. Vou distribuir os 10 pontos altos separados por uma correntinha. No último ponto alto, vou botar uma correntinha. E nessa última alcinha, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e vou lá para o meu primeiro ponto alto do próximo leque. Vou dar toda a volta dessa forma, até o final, um ponto alto e uma correntinha, prendendo com ponto baixo na alcinha que restou entre os leques. Cheguei no final da minha carreira, cortei o meu fio e vou arrematar. Olha. Então, esse ficou o barrado do nosso chale. Eu tenho aqui, olha, esse restante de fio, que eu vou fazer um tassel para colocar na ponta do meu chale. Tassel muito simples, eu vou enrolar aqui, ó, em 4 dedos, por uma quantidade bem generosa.
Vou tentar dividir esse fio de forma que eu consiga fazer 3 tasselos.